Leyline há muito adivinhava o que Léo estava pensando. Desde que eles já haviam despachado insetos da poeira de poeira para descobrir o pano de fundo de todos os convidados, a família Oakiar provavelmente fez sua parte de matar e apreender tesouros. Eles não tinham sido descobertos apenas porque haviam escondido bem, e os alvos que escolhiam eram principalmente aqueles sem poder e apoio. O que mais o interessou foi o desejo óbvio da outra parte pela Dark Elven Crown. O efeito de ocultação deste dispositivo mágico tem um grande alcance. Embora seja suficientemente extenso, para um mago, um alcance que é muito grande pode se tornar um fardo para eles, tornando a função de ocultação menos favorável. Leyline acariciou o queixo e apertou os olhos. A única razão pela qual isso poderia atrair Léo seria seu uso na guerra. Somente um ataque furtivo em uma área tão ampla seria o lugar para este equipamento mágico ser usado. Portanto, qualquer que fosse o propósito que a outra parte tivesse comprado este equipamento mágico seria revelado em breve. Leyline absolutamente não acreditou no que ele disse sobre dar a seu primo ou qualquer tipo de lixo do mesmo jeito. No entanto, tendo ganho alguma coisa aqui, Vance. Leyline olhou para a sua tenda vazia e olhou para fora com o canto do olho. De fato, a esfera de luz que representava Vance saíra junto com os magos que estavam se aglomerando para assistir à cena mais cedo. Embora Leyline ainda tivesse itens de valor mais alto, seria evidentemente inadequado colocá-los em prática. No entanto, simplesmente deixá-lo ir claramente não era o estilo de Leyline de fazer as coisas. Ele agora compreendia completamente a raridade e a escassez de pedras astrais. Se ele tivesse a chance de obter mais um, ele definitivamente não se importaria. Com o passar do tempo, a troca anônima chegou ao fim. Grupos de magos deixados na formação de feitiços de teleporte um após o outro, raios de luz piscando repetidamente. A caverna inteira rapidamente ficou quieta. Neste momento, Léo apareceu, junto com 7 ou 8 magia atrás dele. Parecia ver velhos e jovens magos, mas o que permanecia o mesmo em todos eles eram as terríveis ondas de energia e a surpreendente aura assassina. Eu pessoalmente lidarei com o magus que vendeu o relógio antigo proibido. Número 6 e 7 serão responsáveis pelo comprador. A outra parte é apenas uma pequena fritura com pouco poder. Enquanto matarmos e destruirmos as evidências, não haverá consequências. Léo rapidamente delegou missões, ocasionalmente jogando fora um cristal localizador. Quanto ao número 5, você vai atrás do sujeito que pegou a pedra astral e o matou. Essa é a sua aparência atual, não se preocupe. Ele só tem a força de um magus inicial da hidrofase. Eles eram a força de elite secreta do clã Oakiar, e todos os magus estavam na fase de cristal. Para Léo, despachar até um deles para lidar com Leyline já estava pensando muito nele. O número 5 era um caucasiano volumoso de meia-idade. Ao receber uma imagem, ele descobriu que Leyline era um jovem com cabelo castanho encaracolado e assentiu. Além disso, se possível, tente pegá-lo vivo. A prisão submarina do nosso clã não tem prisioneiros de nível suficientemente alto. Léo deu uma risada fria, provocando arrepios nas espinhas dos outros magos. A prisão submarina do clã Oakiar naturalmente não seria um lugar mediano. Mesmo os 3 reis magos na fase de cristal que entraram certamente enfrentariam a morte, e seriam até sentenciados à penalidade mais cruel antes de morrer, até mesmo seus cadáveres seriam uma visão insuportável de se ver. Parece que esse jovem tem ofendido muito Ciri, número 5 secretamente pensado. Ele deu um tapa no peito e garantiu, fique tranquilo, chefe. Eu definitivamente vou prendê-lo para você punir. Bem. Excelente. Léo assentiu. Está todo mundo claro sobre as regras do nosso clã? Se algo der errado, destrua imediatamente todas as evidências. Prefiro que você cometa suicídio a divulgar qualquer informação sobre o clã, ou então. Ele observou os magos com indiferença. O olhar gelado em seus olhos os fez suar profusamente. Embora já tivessem subido para a Crystal Fase, contanto que fossem humanos, haveria alguma coisa ou alguém com quem eles se importassem ou que fosse sua fraqueza. E tudo isso foi secretamente controlado por Léo e pelo clã. Enquanto cada um deles era um forte rank 3, eles não se atreviam a desobedecer às ordens de Léo porque eram detidos pelo Morning Star Magus. Ótimo! Vamos partir!
Com um aceno de mão, os numerosos reis magos se transformaram instantaneamente em raios de luz, lançando-se em todas as direções. Neste momento, Leyline estava seguindo de perto atrás de Vance. Ele já tinha visto a outra parte no local do leilão. Só haveria um resultado quando um intrigante Leyline e um sem noção de Vance se juntassem, um alvo fácil. Com a ajuda do AI Chip, ele imediatamente marcou Vance. Ele não estava longe de onde a localização transmitida de Vance estava e imediatamente o seguiu. 1. Leyline então descobriu que os insetos do Sardusto enviaram informações a ele. Alguém está correndo atrás de mim e ele é apenas um mero mago da fase de cristal? É uma pena que Léo não tenha vindo, ou eu poderia ser capaz de levar a Dark Elven Crown de volta. Depois da experiência com Thoron, Leyline agora tinha confiança em suas capacidades de combate. Se um rank médio de 3 magus na fase de cristal tentasse todas as táticas possíveis, ainda haveria uma possibilidade de derrotar o inimigo. No entanto, se a outra parte tivesse mais de 3 pessoas, sua única opção seria abandonar o plano e fugir. Se Léo sozinho veio para ele, ele pensou em fazê-lo ficar aqui para sempre, mas desde que era apenas um mago na fase de cristal. Desde que eu não posso te matar, eu vou te incomodar. Um mago de 3 graus na fase cristalina provavelmente não foi fácil de nutrir. Leyline acariciou seu queixo e um olhar maligno brilhou em seus olhos. No entanto, primeiro terei que me contentar com Vance, ou será um fator inesperado que pode facilmente resultar em consequências que não posso ter pensado. Depois de pensar muito, Leyline usou o feitiço Transfiguração para se transformar na imagem de Blind Rogue que ele havia usado no local do leilão, e parou Vance em suas trilhas. Quem é esse? Ó senhor sanguinário vampiro? Vance examinou o Magus em seu caminho, atordoado. Mesmo depois de reconhecer que ele era trapaceiro de sangue, ele não parecia relaxado, mas ficou mais alerta. Eu me pergunto por que Ciri está bloqueando meu caminho. Vance encarou Blind Rogue com medo. Sua capacidade de transmitir aleatoriamente informações mágicas e descobrir o seu paradeiro era definitivamente algo que vale a pena ser cauteloso. O coração de Vance bateu rapidamente, e ele teve uma premonição de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu sou o Magus que estava vendendo a coroa dos Elfos Negros anteriormente. Parece que você, senhor, parece ter informações sobre pedras astrais, então seguiu com esperanças de obtê-lo, falou Leyline educadamente. Oh! É você! Tendo feito uma grande realização, Vance deu um tapinha na cabeça, mas sua expressão mudou de repente. Mas, como você me reconheceu? Naquela época, ele estava usando a formação de feitiços de ocultação, e tinha até colocado algumas camadas de disfarce. Sobre isso, é claro. Leyline sorriu, mantendo uma expressão enigmática. Mas antes que ele pudesse completar sua sentença, ele se virou e seu rosto mudou. Lá, o número 5 escondia o rosto e vinha rapidamente atrás dele. Usando até eles. Tais ondas? É um Magus em Crystal Phase. Você foi tão longe a ponto de provocar alguém desse nível? Os olhos do velho se arregalaram e desdobraram algumas camadas de defesa. Ele veio rápido demais, que desperdício! Com um pouco mais de tempo, eu poderia diminuir os níveis de defesa de Vance e atacar de uma vez. Leyline olhou para Vance. Vou ter que acabar e acabar com isso. Asterisco Voxos. Asterisco ambas as mãos abruptamente ficaram vermelhas de sangue, e enormes garras agarraram Vance, fazendo sons altos. Eu sabia que você não estava fazendo nada bom. Vance gritou, enquanto camadas de solo penetravam em seu corpo, formando um enorme gigante de argila com mais de 10 metros de altura. Matar! O rosto de Leyline estava inexpressivo, os olhos cheios de um olhar penetrante que era afiado o suficiente para matar. Sua força espiritual, que já estava na fase de hidratação, fluía para as garras de sangue sem fim. O enorme gigante de argila rugiu, erguendo o punho para saudar as estranhas garras sangrentas voando em sua direção. Asterisco Ban. Asterisco as garras vermelhas do sangue eram afiadas além da comparação, e instantaneamente arranharam o punho da outra parte, mesmo deixando um sulco profundo em seu peito. HMPH. O bufo abafado de Vance veio de dentro do gigante de barro, sua voz cheia de desânimo. Essa força?
Você não é um magus em hidrofase? Asterisco boom. Asterisco com isso, o gigante de argila virou-se imediatamente e fugiu apressadamente. Mas por que Leylin o deixaria fugir? Inúmeras poções voaram no ar, e partículas elementares aterrorizantes convergiram, tomando a forma de uma foice preta jato. Combinação de poções de nível 3, The Atis Blade. As gigantescas foices negras cortaram o gigante silenciosamente, sem uma única onda todo o corpo do gigante de barro tremeu e ele de repente parou. Logo depois, junto com o estrondo alto, o gigante de barro se desintegrou em todas as direções, revelando Vance dentro. Era apenas que Vance agora tinha uma aparência mais lamentável. Ambas as pernas estavam quebradas nos joelhos e o sangue jorrava profusamente, mas não importava quais feitiços ou poções de cura ele usasse, ainda era inútil. Não. Não venha. Eu posso te dar o que você quiser, Eu ainda tenho algumas pistas sobre pedras astrais. Você definitivamente precisará disso. Vendo Leylin se aproximar passo a passo, Vance começou a entrar em pânico, prometendo um monte de coisas. Ele não queria morrer. Ele valorizou sua vida, ainda mais agora que já havia coletado materiais suficientes e estava prestes a avançar para a fase de cristal. Culpa Jessia se você quiser. Leylin era apático. Ele nunca acreditou em inteligência que foi revelada em Face da Morte, e as ondas da fase de cristal que estavam se aproximando também significavam que ele estava ficando sem tempo. Eu tenho pedras astrais suficientes, a inteligência não significa nada para mim. Se você não tem nenhum em você, no máximo eu vou pensar nisso como fazer tudo isso para nada. Leylin tinha pensado nisso claramente. Ele tinha ido na viagem com a intenção de tentar. Ele não precisava da inteligência, porque com um pedaço de pedra astral com ele, não havia necessidade de arriscar sua vida por outro desejo imaginário. Portanto, o destino de Vance tinha sido definido a partir de então. Jessia, Vance fez uma pausa, recordando a esposa atrevida do neto. O que tem alguma coisa a ver com ela? Mas ele não teve que pensar mais, como um raio vermelho de luz o jogou na escuridão.